Bom dia, brasileiros! Meu nome é Odilo Anor. Eu trabalho na Casa da Moeda do Brasil e vim aqui para falar um pouco, contestar o ataque que a repórter da Globo fez, a repórter Miriam Leitão fez à Casa da Moeda do Brasil, de uma maneira desrespeitosa, né? De uma maneira jocosa, debochada, coisa que não se faz com uma empresa com mais de 300 anos, uma empresa que produz dinheiro para mais de 200 milhões de habitantes há mais de 300 anos, o dinheiro que os brasileiros carregam no bolso, né? A obra de arte que é a nota que nós carregamos, né? A obra de arte que é a moeda que nós carregamos, é o documento de passaporte, que é o documento dos mais respeitados do mundo, né? O nosso passaporte. A falta de respeito da repórter Miriam Leitão me chama atenção. Me chama atenção porque ela pertence a um segmento que é o da mídia, né? E é o que eu chamo de quarto poder, o mais forte, porque alcança todas as casas e está aí persuadindo o nosso povo com suas informações. Então, é um recurso importante que poderia estar sempre a favor do povo, não a favor dos lobistas, por exemplo, né? Aqui no Brasil existe o sistema de lobby, isso é permitido. Então, eles representam os grandes interesses capitalistas, né, nacionais e internacionais, que financiam deputados, vereadores, né, financiam também campanhas de prefeituras, campanhas de presidente e por aí vai, né? E esses lobistas que são que aqui no Brasil são legais, né, isso é permitido aqui no Brasil, eles acabam colocando, por exemplo, o interesse dos grandes laboratórios, né? E não coloca os interesses da população, né? Eles pertencem, eles servem a determinados segmentos. Mas voltando para a reportagem, o que acontece? Dá para perceber que isso daí é um arranjo, né? É um esquema voltado para derrubar, criar, fechar a Casa da Moeda do Brasil por interesse de capital estrangeiro. Então eles vão lá na Globo e botam dinheiro lá para sair essas notícias, né? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Isso é como funciona aqui no Brasil, né? E a Miriam Leitão, então, de maneira até debochada, desrespeitosa, falou contra a Casa da Moeda. Eu poderia até falar algumas coisas também debochadas em relação a ela, né? Mas não vou fazer isso, questão de respeito, né? Eu acho que o respeito deve estar acima de tudo, porque senão pode haver desnecessárias ofensas, né? Conforme ela inclusive fez com a Casa da Moeda, né? Os empregados da Casa da Moeda repudiam esse tipo de comportamento profissional, tanto da Miriam Leitão como da própria Globo, se posicionar desse jeito, né? É um pessoal que trabalha lá, eles até estudam muito, né, para fazer trejeitos, para poder colocar melhor informação com equipamentos sofisticadíssimos, diferente de mim aqui, né, que estou nessa forma direta e sozinho aqui gravando para vocês assistirem. Mas o mais importante de dizer é que o povo brasileiro precisa saber que está havendo uma articulação, né, contra as empresas nacionais, né, contra o patrimônio nacional, como as grandes empresas, Petrobras, SEDAI. Existe interesse do capital estrangeiro em meter a mão nisso daí, tá? Porque eles querem nos tornar mais ainda escravos econômicos. Tá? Aqui o Brasil é um país consumidor espetacular, então eles querem fortalecer a venda para o Brasil, eles querem fazer que o brasileiro trabalhe mais,
ganhem menos, diferente dos países que eles vivem lá, dos países desenvolvidos, né? Então os empresários de lá eles querem isso, ou seja, eles querem pagar mão de obra mais barata aqui no Brasil, né? E levar os lucros, os bens, né? Tudo que puderem tirar da gente, eles vão tirar. Né? O melhor alimento, o melhor plantio, eles plantam aqui para levar o melhor alimento e deixar o pior alimento aqui para o brasileiro, né? Então, nesse caso aí, que ela falou da reportagem, a Miriam Leitão, de que existe um ônibus que vai a algumas horas, mais de uma hora, né? A gente tem que considerar o seguinte, que até quem mora perto do centro da cidade, né? E pega uma condução, um trem, né? E às vezes um metrô, né? Ele leva às vezes 2 horas para isso, né? Isso daí é um tempo comum de trânsito aqui no Rio de Janeiro, com engarrafamento, com um monte de coisa que existe, né? Agora, lá especificamente para o acesso na Casa da Moeda, já existiram mais de uma reportagem, inclusive da Globo, na época que ela não estava sendo paga para fazer esse tipo de marketing para denigrir a Casa da Moeda e a zona industrial de Santa Cruz, né? E a própria Globo esteve lá e fez matérias. Eu vou mostrar aqui agora uma para vocês, né? Aqui, ó. Isso foi matéria da própria Globo. Hoje na Avenida Átila Temporal, em Santa Cruz, Zona Oeste, é uma via importante ali, uma área industrial, com muitos buracos. Suzana Naspolini voltou lá. Isso aqui, acredite, é a Zona Industrial de Santa Cruz, Rio de Janeiro. Segunda visita e nada, é só poeira pra todo lado. O que o senhor tá achando dessa estrada? Nossa, terrível. Quando chove, então, fica impraticável. Donato, teu carro preto, Donato, só quero te dizer o seguinte, é só poeira. Posso escrever aqui um negócio? Prefeitura! Bom, Prefeitura, aqui é uma reportagem grande que não fala, essa reportagem ela fala não só da poeira, mas dos buracos que tem lá. Hoje em dia, se vocês forem lá, Miriam Leitão, eu lhe convido para dar uma passadinha lá de carro com seu carro, né? Que eu não sei se vai conseguir aguentar passar por ali, por aquela estrada de acesso, que é a estrada com quase 2 quilômetros, né? Para acesso, é o único acesso para chegar na Casa da Moeda do Brasil, tá? E você vai enfrentar buracos de 50 centímetros, aonde já enguiçou caminhões, aonde já enguiçou ônibus. Inclusive, o mais importante dizer é que as linhas de ônibus, as poucas linhas de ônibus que passavam lá, acho que uma talvez, né? Ou talvez 2, não passam mais lá. Não passa mais van, não passa mais ônibus, ninguém consegue passar mais por essa estrada. E a Zona Industrial de Santa Cruz, do estado do Rio de Janeiro, tá? Eu quero dizer o seguinte, que o Brasil, na América Latina, é o país mais rico. Não existe dúvida disso, nós sabemos disso, né? E nós temos no Brasil as regiões mais importantes. E a mais importante delas, no caso, é a região sudeste. E dentro da região sudeste existem os 3 estados com mais dinheiro, que é São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Sabemos também disso, né? Pela influência cultural e por outras motivações, né? E na zona industrial do Rio de Janeiro, que é um ponto importante para o Brasil, está lá toda esburacada. Eu fui procurar essa matéria, tem umas 4 matérias só da Globo, antes dessa campanha de defamação da Casa da Moeda. Eu encontrei outras matérias de outras zonas industriais aqui do Brasil dentro da mesma situação. Isso aconteceu agora, hoje, eu fui pesquisar para mostrar aqui para vocês, entendeu? Então, isso é um trabalho maior do capital estrangeiro, tá? Do domínio estrangeiro sobre o Brasil, sobre a soberania do Brasil, que inclusive a Casa da Moeda faz parte dessa soberania, assim como a bandeira, o território nacional, nós produzimos a moeda do Brasil, né? Então isso daí tradicionalmente, desde sempre, desde a época de Alexandre o Grande, né, que colocava a moeda lá em cada país que ele conquistava, né? Isso significa soberania, né? A Casa da Moeda ajuda na soberania nacional. Tá? Eu já falei isso em outros vídeos, inclusive. Mas o que acontece? Isso daí é uma barbaridade que está acontecendo. Estão depredando o patrimônio nacional, começando, atacando por todos os lados. Primeiro, não botam um asfalto em 2 quilômetros de pista, na zona industrial, uma zona importante,
né, de um país, né, não fazem um asfaltamento, né, e tá lá buracos de 50 centímetros, não tem mais linhas de ônibus. Por isso que a empresa, Casa da Moeda, acaba tendo que fazer isso, porque são pessoas, inclusive, concursadas, tá? E, pô, lá não tem ninguém rico, tá? Não tem ninguém rico que nem os empregados da Globo, não tem ninguém rico que nem os empregados do Senado, não tem ninguém que ganha muito dinheiro que nem os empregados da Câmara, e nem do STJ, e nem do Judiciário, entendeu? Lá são pessoas concursadas, a maioria pessoas de origem muito humilde, assim como eu, entendeu? Eu venho de uma família de 6 homens e 6 mulheres do mesmo, entendeu? Do mesmo pai e da mesma mãe, né? Então, uma família humilde, entendeu? Muito humilde, né? Que conseguiu estudar, fazer faculdade. Lá a maioria assim como a maioria dos brasileiros são pobres, mas 10% tem sorte, que nem no meu caso, de conseguir progredir um pouco, né? Eu sou analista de sistemas, tá? Na Casa da Moeda do Brasil. Então, o que acontece? O que não pode haver é a falta de respeito. É isso que eu quero deixar bem claro, né? E eu gostaria que a Miriam Leitão assistisse esse vídeo e aceitasse o convite de passar por lá, né? Ir até a Casa da Moeda, inclusive, através dos empregados, né? Não através da empresa, porque a empresa vai passar a visão dela, os administradores da empresa atuais, eles foram mandados lá com objetivo, por Brasília, com o objetivo de privatizar, então, inclusive, fornecendo, passando para a mídia esse tipo de informação que a Miriam Leitão está reproduzindo, tá? Mas esse é um lado. Eu acho que o jornalismo sério, né, competente, sério, verdadeiro, tá? Com isenção, ele tem que buscar escutar os dois lados. Então, eu estou lhe convidando para levar a senhora até a Casa da Moeda e mostrar, inclusive, a parte de acesso, né, que foi a sua crítica, essa sua crítica, falou inclusive do lucro e tudo. Quer dizer, está existindo falta de informação para que a senhora consiga veicular adequadamente, dizendo a verdade, né? Mas para isso tem que escutar os dois lados, não é verdade? Com certeza essa informação foi da empresa que foi passada, né, para a senhora, né? Mas eu lhe faço esse convite, tá bom, Miriam Leitão? Eu ficaria muito grato se você aceitasse esse convite, porque aí a sua informação ela vai ser verdadeira, ela vai ser com isenção, ela vai ser profissional, né? É isso que eu queria dizer, e que o povo brasileiro saiba disso também, tá legal? Hoje em dia existe esse veículo espetacular, que é a internet, que dá voz ao povo. Então, as mídias corporativas, né, que nem a Globo, né, eles vão ter que reformular a maneira de se comportarem e de transmitir as informações, sob pena de estar tendo um revés e sob pena de até virem a sucumbir, que nem as tecnologias modernas vieram a fazer com muitos monopólios elitistas e exploratórios que existiam, que nem dos discos, né? A Sony e outras empresas aí que faziam, né? Monopolizavam, né? E fora outros segmentos que também acabaram sucumbindo com as novas tecnologias. Então é um alerta, é um aviso para vocês, tá bom? Que agora é um alerta que eu até digo, transformo em recurso aqui de informativo para vocês também, tá legal? Um bom dia e aguardo o retorno, Miriam Leitão. Um bom dia para ti também, tá bom?